Política de AZ, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que Michele Bolsonaro é a melhor colocada contra Lula quando se retira o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá certo? Olha, ainda tem aprovação do governo Lula que vem derretendo. Caiu 7 pontos de janeiro para cá, isso de acordo com a pesquisa CNT-MDA. Na LEP, o PT fecha apoio a Álvaro Porto e Gustavo Gouveia. E Hugo Mota, na Câmara dos Deputados, recebe apoio da bancada evangélica e chega a 385 votos potenciais de 513. Quem fala sobre tudo isso é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor! Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, Hugo Mota, do Partido Republicano da Paraíba, caminha para se tornar uma unanimidade na Câmara dos Deputados. É que em 2025, fevereiro, vão ocorrer eleições na casa. E ele é o preferido da maioria. Inclusive ontem recebeu um apoio de uma bancada importante, a bancada evangélica. A bancada evangélica não pertence a nenhum partido, mas ela tem mais de 210 deputados dos 513. Então, um apoio desse é um apoio maciço e revela, né, o poder de articulação que o deputado tem. A primeira coisa que o deputado conseguiu foi o apoio do Arthur Lira, que é o atual presidente e muito influente na Câmara. A segunda coisa é que ele já tem o apoio hoje de 15 partidos. Bem, são 20 partidos representados na casa e ele tem o apoio de 15. Quem é que não o apoia? Olha, quem não o apoia é o União Brasil, que tem um candidato, é o Nascimento, que é baiano, amigo pessoal do Arthur Lira, mas que acabou ficando de fora, né, da indicação do atual presidente. O outro partido é o PSD, que tem Antônio Brito, também baiano, na disputa. E os outros 3 partidos são o PSOL, o Partido Novo e o Avante. Esses 5 partidos não estão aí na conta do Hugo Mota, pelo menos por enquanto. O Hugo conseguiu, entre outras coisas, para mostrar o poder de articulação dele, conseguiu o apoio do PT e do PL ao mesmo tempo. Então vejam só, partidos tão distantes, tão diferentes, um do lado de Lula, o outro do lado de Bolsonaro, e ainda assim juntos, pela campanha, pela eleição do Hugo Mota. Isso mostra o grau de articulação política que o deputado tem. Detalhe, é um deputado jovem, 35 anos, e se tornar presidente, como tudo indica, vai ser o presidente mais jovem da Câmara dos Deputados em todos os tempos. Um outro ponto interessante de ver é que o Elmar Nascimento pode inclusive desistir. O União Brasil pensa em aderir à campanha do Hugo Mota, até porque quando um partido lança uma candidatura e perde, ele pode perder inclusive cargos nas comissões principais da casa, e o partido não quer isso, então há uma chance grande de desidratar de vez a campanha do Elmar Nascimento. Outro detalhe também interessante é que o voto é secreto. Então, quando a gente diz que um candidato pode ter tantos votos, é uma potencialidade, mas não uma certeza, porque como o voto é secreto, sempre pode haver divergência ou até traições. Mas hoje, o Hugo Mota conseguiria reunir, pelos apoios já recebidos, 385 deputados dos 513. Então, caminha muito claramente, né, para ser o novo presidente da casa. Bem, saindo de Brasília e vindo para Alepe, a gente vai na mesma toada. Aqui em Pernambuco também teremos eleições para a mesa diretora. Sabe por quê? Porque a última eleição foi anulada pelo STF. Portanto, o presidente atual Álvaro Porto tem que convocar novas eleições ou em dezembro, ou em janeiro, ou no máximo até fevereiro, segundo a decisão judicial. E tudo indica que o Álvaro Porto vai ter uma eleição tão tranquila como a última,
porque ele recebeu uma série de apoios, inclusive o último apoio que ele recebeu foi a bancada, apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores. O PT fechou o apoio a Álvaro Porto, mas não só a ele, também a Gustavo Gouveia, o primeiro secretário. E aqui tem um parênteses, que o Gustavo Gouveia estava sendo questionado, muito questionado na casa, e houve um ensaio de candidatura do Caio Maniçoba, do PP, para tentar essa vaga aí da primeira secretaria. Mas, de lá para cá, né, Álvaro Porto entrou em campo, o próprio Gustavo Gouveia também, e contornaram, ao que parece, essas situações mais difíceis para ele, ou seja, as insatisfações parecem agora diminuídas e o Gustavo Gouveia tem recebido o mesmo tanto de apoios do Álvaro Porto. O Álvaro também assumiu muito essa posição de não só ser candidato, mas também de que o Gustavo Gouveia vença com ele, como venceu na primeira e na segunda eleição. Então, tudo caminha aí para o Gustavo Gouveia vencer e talvez nem haja esse bate-chapa entre Gustavo Gouveia e o Caio Maniçoba do PP, ou seja, a Alep provavelmente também está resolvido e também tudo indica que a própria eleição deve ser feita ainda em dezembro, embora, como eu disse, a decisão judicial permita que ela vá até fevereiro, enfim, devem resolver tudo agora em dezembro mesmo, por lá. Bem, saindo desse debate de deputados, nós tivemos ontem uma pesquisa, e bem interessante, a pesquisa nacional da CNT-MDA, e retratando algumas questões bem curiosas sobre a eleição presidencial de 2026. A primeira delas é que eles testaram na pesquisa vários cenários em relação ao Lula e aos seus adversários. Tirando o Bolsonaro, quem dos candidatos que o substituíssem poderia se sair melhor na pesquisa? E essa resposta eles conseguiram. Eles conseguiram ver que a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, ela tem melhor intenção de votos disputando contra o Lula sem a presença do próprio Bolsonaro. Ou seja, o Lula faz 34 pontos e a Michelle 20. Nesse cenário aí, o Pablo Marçal faz 14, o Tarcísio fica bem mais abaixo nos números, indicando que a Michelle Bolsonaro preserva um capital interessante de votos. Mas quando o Bolsonaro vem para a disputa, olha, aí a situação é bem diferente. O Lula faz 35 pontos e o Bolsonaro 32, o que caracteriza aí um empate técnico mostrando um acirramento grande. Agora, o problema para Bolsonaro é que ele está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Bem, além disso, a pesquisa também acompanhou o governo Lula em relação ao apoio do governo, né, em relação à aprovação e desaprovação. Bem, e aí os números são ruins para o Lula, que, enfim, deveria acender um sinal aí de alerta. Porque vejam só, no começo do ano, lá em janeiro, o Lula tem 42% de aprovação, agora tem 35%. Então, cada vez já caiu 7 pontos, de janeiro a agora novembro. Então, nesse intervalo de 11 meses, o governo se desgastou perante a população e cada vez mais. O outro detalhe é a aprovação pessoal. O Lula tem 50% de aprovação pessoal na última pesquisa CNT-MDA, caiu agora para 49%, enquanto que a desaprovação aumentou de 43% para 45%, o que provam os números em geral que a gente vem trabalhando. O Lula vai precisar, mas sem dúvida nenhuma, reorganizar o governo, a comunicação do governo, mas no meio de uma discussão de corte de gastos, dificilmente o governo se recupera e provavelmente entra em 2025 num cenário pior do que entrou em 2024, como a gente tem visto aí em várias pesquisas. Só que essa pesquisa teve um outro cenário bem interessante também. Ela perguntou aos eleitores de esquerda, ou seja, retiraram os eleitores de direita do cálculo e perguntaram aos eleitores que se identificam com a esquerda quem poderia ser um sucessor de Lula. E olha, os números são interessantes. O Lula aparece para 2026 com 60% desse eleitorado, mas aí vem Haddad, Boulos e João Campos. O João Campos chega a 7,9%, desse eleitorado com a presença do Lula. Sem a presença do Lula, e aí eles perguntaram
ao entrevistado: olha, se o Lula não tivesse, você votaria em quem? Quem você acha que pode substituir o Lula aqui na campanha de 2026? Aí o Haddad aparece com mais de 30%, aparece o Boulos em segundo e o João Campos aparece com 12,7%. O maior detalhe é que o João Campos não pode ser candidato em 2026 a presidente, porque ele não tem idade. A idade mínima no Brasil é de 35 anos para a disputa presidencial. Portanto, ele não pode tentar uma substituição, digamos assim, do Lula agora. Mas essa discussão de quem pode substituir o Lula já está no campo da esquerda, e tanto que a gente viu uma briga entre Boulos e o próprio João Campos depois da eleição em São Paulo. Lembrando que o João Campos apoiou o Tabata Amaral, não só, além de ser do seu partido, sua namorada lá em São Paulo, e acabou entrando em atrito com o Boulos pós-eleição, trocando farpas. Por quê? Porque esse legado dentro da esquerda, né, já começou essa disputa pelo legado dentro da esquerda no eventual pós-Lula. Mas aí, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca na cidade. 99878